A avaliação do desempenho da sustentabilidade em qualquer organização, seja ela do setor público ou não, é um processo sistemático, que é uma das características da avaliação do desempenho, sistemático e organizado de recolha de informação acerca do desempenho, neste caso referindo-se a aspectos que têm a ver com a sustentabilidade, nomeadamente aspectos de natureza ambiental, social e económica. Portanto, é um processo em que uma organização procura avaliar em que medida é que os seus esforços em direção à sustentabilidade estão a produzir resultados. É um projeto de investigação que tem um enquadramento muito próprio, que decorre de trabalhos anteriores que foram desenvolvidos há uns anos, utilizando o setor público justamente, mas uma parte específica do setor público, neste caso o setor da defesa. Este projeto surge no seguimento desses trabalhos de investigação anteriores, onde se procurou desenvolver uma metodologia para avaliar o desempenho ambiental do setor da defesa e utilizando como caso de estudo o setor português. Tendo presente que havia esta experiência, fez-se uma nova proposta para todo o setor público, novamente para o caso português, pretendendo, digamos, de alguma forma extrapolar o que tinha sido uma metodologia aplicada numa parte específica do setor público, que era o setor da defesa, com características muito próprias, e pensar que se deveria fazer algo próximo, enfim, certamente com muitos ajustes, porque o setor público é muito complexo e muito grande. The public organisations have a number of key characteristics which differentiate them largely from private and others. They have uncertain environments. Their environments are more turbulent. They have elections on a regular basis, which changes the nature of the bureaucracy. They're also known, they firefight, have to respond to problems in society. Public organisations internally are known to have personnel constraints. It may be harder to reward good managers, it may be harder to sack poor performing ones, but one of the central issues in relation to sustainability is that public organisations are known to suffer from vague goals. Their goals are not very precise. These goals may include health. Ensuring the health of the nation is a very broad area, and therefore when we deal with these very broad goals, similarly environmental policy, water quality, it's then very hard to actually set targets and indicators that allow organisations to move forward in terms of developing sustainable development performance indicators. Este projeto foi, como referi no início, é um projeto de investigação que foi financiado e está a ser financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e ele integra, no fundo, dois grandes grupos de investigação. Um grupo mais ligado à investigação em ambiente e sustentabilidade, onde toda uma parte associada às ferramentas de avaliação de desempenho ambiental e de sustentabilidade, utilizando indicadores, está associada a esse grupo de investigação, que é o grupo, que é o CENSE, o Center for Environmental and Sustainability Research, da Universidade Nova de Lisboa, portanto, sediado na Faculdade de Ciências e Tecnologia, e uma segunda parte da equipa que estará mais associada, digamos, aos sistemas de informação e às ferramentas web, que permitirão automatizar esta avaliação de desempenho e disponibilizá-la para o público e para os diferentes interessados, que essa parte da equipa estará assegurada pelo ISEGI, que é o Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, a equipa desenvolveu um conceito, um modelo conceptual para a avaliação da sustentabilidade. Este modelo está a ser implementado numa base de dados e que vai ficar disponível através do site. O que vai ser possível fazer com este modelo é dar hipótese às instituições de diretamente fazerem uma autoavaliação da sua sustentabilidade e poderem comparar o seu desempenho do ponto de vista ambiental, social e económico, portanto, do ponto de vista da sustentabilidade, com outras instituições e com outros setores dentro da administração pública. Para além disso, pretendemos também que o público em geral e outras pessoas interessadas naquilo a que chamamos os stakeholders possam também, através do site, fazer a sua própria avaliação e comparar essa avaliação com aquela que foi feita do ponto de vista institucional. Ao longo do tempo, vai ser possível
verificar até que ponto o desempenho, como é que tem evoluído o desempenho dessas instituições do ponto de vista da sustentabilidade. Differences are presumed to be relatively large between public and private organisations. However, there's a wonderful book written in 1987 by Barry Bozeman called All Organisations Are Public. When we look at the nature of organisations, they have a number of characteristics, whether they're in the public or the private sector. There are questions of ownership, whether an organisation is privately owned or whether it's owned by the public. There are questions of how organisations are funded. Are you funded by fees that would come from business activities, or are they funded by grants that come from government? And the third area that we look at is control, the extent to which organisations have economic or political control. When we start to put these dimensions together, we tend not to think so much about public and private, but as a concept of publicness. What this implies is that some private organisations can be very public. An example may be something like a defence contractor plays a critical role in the economy. Defence contractors are often private but have very high levels of political control. At the other end of the spectrum, we get very public organisations. The central bureaucracy of a government is highly public. It is owned by the public sector and has high levels of political control. Quando falamos da avaliação de desempenho da sustentabilidade no setor público, falamos em tentar medir o nível de integração da sustentabilidade nas práticas, nas políticas que são exercidas pelo setor público. No nosso caso, no caso deste projeto, para fazê-lo, iremos propor um conjunto de indicadores de desempenho da sustentabilidade que permitam justamente aferir, medir como se fosse um termómetro que permite medir o desempenho ou que permitirá medir o desempenho da sustentabilidade de diferentes departamentos e agências do setor público. As principais vantagens de um processo deste género são, de um ponto de vista interno, tanto a organização do setor público ser capaz de avaliar os seus esforços, perceber quais os resultados que alcançou com esses esforços, poder, por exemplo, comparar-se com outras organizações semelhantes de outros países, por exemplo, e tentar perceber o que é que faz de melhor ou pior, portanto, tentar aprender e perceber que aspectos é que pode melhorar no seu desempenho, e são também muito importantes como forma de comunicação para o exterior, para o público interessado e também para envolvimento dos seus próprios colaboradores, em que através destes processos de avaliação do desempenho vêem os resultados dos seus esforços e das suas práticas e, portanto, assim podem envolver-se mais e motivar-se mais para progredir nesse sentido. O projeto tem um objetivo geral, que é justamente produzir uma ferramenta que permita avaliar a sustentabilidade de qualquer departamento ou agência do setor público e este é o objetivo geral, digamos, assumido como prioritário, e depois tem um conjunto de objetivos específicos que se traduzem em várias componentes que estão a ser desenvolvidas e algumas já estão, enfim, numa fase bastante avançada, que se traduzirão por várias coisas, nomeadamente perceber de uma forma sistemática quais são as principais atividades do setor público que geram mais interferência, se quiserem, com a sustentabilidade. Portanto, no fundo, ter um perfil de sustentabilidade do setor público, percebendo o que é que provoca, digamos, aspectos mais positivos e mais negativos em termos da sustentabilidade nas atividades que são exercidas por este setor. Expectativas, por um lado, em termos de aplicação prática e de permitir às organizações que vão participar no projeto melhorar o seu desempenho ambiental e também, obviamente, resultados em termos científicos, de publicações, de desenvolvimento de novas metodologias e, portanto, dar contributos em termos científicos que depois possam ser aplicados e replicados noutros contextos, noutros países e, portanto, contribuir também para o avanço científico, faz parte também dos nossos objetivos. É essa uma preocupação, uma orientação fundamental do Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade, o CENSE, desde o seu início, desde 2007, e já vem, aliás, de trás. Toda a investigação que foi desenvolvida pelo nosso grupo desde o início é muito orientada no sentido de ser uma investigação aplicada e uma investigação com uma ligação muito forte às políticas públicas. Naturalmente, porque nós fazemos investigação na área do ambiente e da sustentabilidade, portanto é uma área que por natureza é uma área de política pública e, portanto, o nosso objetivo fundamental é não fazer investigação fundamental
mas fazer investigação que permita melhorar as políticas públicas na área do ambiente e da sustentabilidade. Felizmente temos tido apoio para isso, um apoio muito significativo deve dizer-se através do Programa Quadro de Investigação da União Europeia, o FP7, que tem dado suporte através de diversos projetos europeus em que temos participado ao desenvolvimento deste tipo de investigação. Este projeto pretende também inovar um pouco ao incluir ou dar a possibilidade de incluir a opinião dos cidadãos na atividade das instituições do setor público no que diz respeito à sua sustentabilidade. Hoje em dia, as novas tecnologias permitem que as pessoas se organizem por grupos de interesses, através das redes sociais, por exemplo, e que aí deem as suas opiniões sobre assuntos que são do seu interesse. Existem já muitas atividades, por exemplo, na área ambiental, onde os cidadãos podem, através de um processo que chamamos de crowdsourcing, dar, por exemplo, informação sobre a qualidade do ar, do ruído, etc. Também neste caso vamos querer dar a possibilidade aos cidadãos de participarem no processo de evolução da sustentabilidade das instituições do setor público, dando a sua opinião e, portanto, intervindo no processo. Isto torna esta atividade da criação de indicadores de sustentabilidade num processo muito mais transparente, na medida em que os cidadãos podem vigiar aquilo que as instituições estão a fazer e aquilo que dizem que fazem.